Em 2009, um casamento aparentemente alegre na Polônia tomou um rumo horrível devido a um erro aparentemente inocente, algo tão simples quanto um bolo. O bolo de casamento, uma peça central na celebração, foi assado por um chefe confeiteiro local que cometeu um erro fatal. O bolo continha um lote de ingredientes vencidos, o que causou um caso grave de intoxicação alimentar. Os convidados começaram a passar mal logo após provar o bolo. Inicialmente, parecia que algumas pessoas tinham um leve desconforto estomacal, mas a situação rapidamente piorou. Em poucas horas, vários convidados estavam vomitando, desmaiando e sentindo dores abdominais extremas. O hospital local logo ficou lotado de pacientes, muitos sofrendo de intoxicação alimentar grave. Infelizmente, um homem idoso que compareceu ao casamento não conseguiu se recuperar e faleceu logo após ser internado no hospital. Conforme a situação se desenrolou, as investigações revelaram que o chefe confeiteiro havia usado, sem saber, creme e ovos estragados na cobertura do bolo. O chefe não tinha antecedentes criminais e parecia um erro trágico, do qual ele se arrependeu profundamente. No entanto, esse acidente levou a sérias consequências legais. A família do falecido entrou com uma ação judicial contra a padaria e o chefe foi acusado de negligência. O casamento, que deveria ser uma celebração do amor, se tornou um pesadelo. Todo o evento foi ofuscado pela tragédia, com os recém-casados de coração partido e os convidados traumatizados pela provação. Este caso gerou maior conscientização na Polônia sobre os padrões de segurança alimentar, especialmente na indústria de buffet, e levou a regulamentações mais rígidas para eventos como casamentos, onde grandes quantidades de comida são preparadas para os convidados. O que começou como um dia alegre para o casal se transformou em um pesadelo devastador, provando como algo tão simples como um bolo de casamento pode causar uma tragédia inimaginável. Em 2017, um casamento na Califórnia estava prestes a acontecer, e tudo parecia estar indo conforme o planejado. A noiva estava pronta, seus convidados estavam chegando e a cerimônia estava marcada para começar. Mas o que deveria ter sido um dia perfeito tomou um rumo sombrio quando o noivo desapareceu poucas horas antes da cerimônia. A noiva, amigos e familiares esperaram ansiosamente no local, mas não havia sinal do noivo. Ele não atendeu o telefone e ninguém conseguiu localizá-lo. A situação ficou mais alarmante quando seu carro foi encontrado abandonado em uma rodovia com as chaves ainda dentro. Temendo o pior, a noiva e sua família contataram as autoridades para denunciá-lo como desaparecido. A história teve uma reviravolta chocante quando a polícia, após investigar a área, descobriu que o noivo havia sido sequestrado por um grupo criminoso que erroneamente acreditou que ele era outra pessoa. Descobriu-se que o noivo tinha uma semelhança impressionante com o homem procurado pelo grupo por um crime não relacionado. Eles o confundiram com seu alvo e o sequestraram, planejando exigir um resgate. O noivo foi mantido refém por 2 dias, durante os quais os sequestradores não tinham ideia de que estavam com a pessoa errada. Ele acabou sendo resgatado por uma equipe da SWAT e os sequestradores foram presos. No entanto, o trauma psicológico deixado no noivo e na noiva foi profundo. A noiva ficou arrasada, tendo que aceitar o fato de que o amor de sua vida estava em perigo no mesmo dia que deveria marcar o início de seu futuro juntos. O casamento foi adiado e o noivo precisou de terapia extensiva para lidar com a experiência. A história virou manchete em todo o país. E não demorou muito para que as pessoas começassem a perceber como os eventos mais inesperados e aterrorizantes podiam acontecer, mesmo no que deveria ser o dia mais feliz da vida de uma pessoa. Este evento trágico destacou os perigos da identidade trocada e os limites aterrorizantes que alguns criminosos podem chegar. Também deixou uma marca indelével na vida do casal, transformando o que deveria ser um dia de celebração em um pesadelo que nenhum deles jamais esqueceria.
Em 2021, um casamento luxuoso na Índia se transformou em um pesadelo horrível quando um cilindro de gás explodiu durante a recepção, causando pânico, caos e destruição. O casamento, que estava sendo realizado em um grande local para acomodar centenas de convidados, deveria ser um dia de celebração para os noivos e suas famílias. No entanto, em uma reviravolta trágica, tornou-se o local de um dos incidentes mais aterrorizantes que já ocorreram em um casamento. A explosão aconteceu quando um cilindro usado para cozinhar alimentos na área da cozinha apresentou defeito. Embora a explosão tenha sido inicialmente pequena, ela rapidamente aumentou, lançando chamas e detritos no ar. A explosão foi tão forte que quebrou janelas, derrubou paredes e iniciou um incêndio que se espalhou rapidamente por todo o local. Os convidados, que estavam reunidos no salão de banquetes aproveitando as festividades, foram lançados em um estado de pânico absoluto. As pessoas gritaram e correram para as saídas, mas na confusão, muitos ficaram feridos por detritos que caíram ou ficaram presos na fumaça. Várias pessoas ficaram gravemente queimadas ou feridas na explosão, e várias delas tiveram que ser levadas às pressas para hospitais próximos para tratamento de emergência. Tragicamente, 2 convidados perderam a vida na explosão, e os danos ao local foram extensos. Bombeiros e equipes de emergência trabalharam incansavelmente para conter o fogo, mas as consequências deixaram uma cena de devastação. Os recém-casados, que tinham acabado de começar sua vida de casados, ficaram devastados pelos eventos. Eles sonhavam com uma grande celebração, mas seu dia foi marcado para sempre pela tragédia. Enquanto as autoridades investigavam a causa da explosão, foi revelado que o cilindro de gás não havia sido inspecionado e mantido adequadamente, o que levou ao mau funcionamento fatal. Os proprietários do serviço de buffet do local foram posteriormente considerados culpados de negligência, levando a acusações e consequências legais. No final, o casamento, que deveria ser uma ocasião alegre para todos os envolvidos, se tornou um desastre que ninguém jamais esqueceria. O incidente foi manchete no mundo todo, destacando os perigos dos baixos padrões de segurança nas indústrias de alimentos e eventos. O que deveria ser uma noite de celebração terminou em um momento aterrorizante de destruição, deixando tanto os noivos quanto suas famílias com um profundo sentimento de perda e trauma. No México, há uma história assustadora envolvendo uma noiva e um vestido de noiva aparentemente inocente que acabou sendo tudo menos isso. O vestido, que havia sido comprado de segunda mão em um brechó local poucos dias antes do casamento, carregava consigo uma história sombria e trágica que seria revelada durante a cerimônia. O que deveria ser um lindo dia para a noiva e o noivo rapidamente se transformou em um pesadelo de proporções sobrenaturais. A noiva encontrou o vestido em um brechó e se apaixonou por ele quase imediatamente. O vestido era elegante, com detalhes de renda intrincados e um véu delicado, exatamente o que ela havia sonhado para seu dia especial. Ele se encaixava perfeitamente e tudo parecia certo. No entanto, pouco antes da cerimônia, ocorrências estranhas começaram a acontecer. A noiva relatou se sentir inexplicavelmente desconfortável sempre que usava o vestido. Amigos e familiares notaram uma atmosfera pesada, quase opressiva, ao seu redor enquanto ela se preparava para o casamento. Enquanto a noiva caminhava pelo corredor, as coisas tomaram um rumo assustador. Os convidados, incluindo familiares, começaram a sentir uma queda repentina na temperatura do ambiente, apesar de ser um dia quente. O ar pareceu engrossar e alguns convidados alegaram ouvir sussurros fracos. No entanto, a noiva continuou com a cerimônia, sem saber do crescente desconforto entre os convidados. Durante os votos, enquanto o casal estava no altar, a noiva de repente desmaiou. Quando foi reanimada, ela relatou ter tido visões perturbadoras de uma mulher no mesmo vestido, parada perto dela. O rosto da mulher estava obscurecido, mas a noiva podia sentir uma sensação avassaladora de tristeza e raiva emanando dela. Conforme o casamento progredia, a família da noiva ficava cada vez mais preocupada. Após a cerimônia, um parente mais velho,
que conhecia o dono original do vestido, revelou a verdade assustadora. O vestido pertencera a uma mulher que foi brutalmente assassinada no dia de seu próprio casamento muitos anos antes. A mulher, abandonada pelo noivo, foi morta por ele em um acesso de raiva pouco antes da cerimônia. A família acreditava que o vestido era amaldiçoado, e eles o passaram de geração em geração, com cada noiva sofrendo infortúnios estranhos. A noiva, ao ouvir essa história, ficou profundamente perturbada. Ela imediatamente decidiu queimar o vestido, esperando se livrar de qualquer força obscura que ele continha. No entanto, algumas testemunhas alegaram que, mesmo depois que o vestido foi destruído, um leve cheiro de tecido queimado permaneceu no ar por dias. O casal de recém-casados nunca se recuperou totalmente dos eventos assustadores daquele dia. A noiva era assombrada por pesadelos e pela sensação de que o espírito vingativo da mulher assassinada ainda a seguia. Muitos anos depois, a história do vestido amaldiçoado se espalhou pelo México, tornando-se um conto assustador passado de geração em geração. Um lembrete de como o passado pode voltar para assombrar o presente, mesmo nas ocasiões mais felizes. Em 2018, um casamento no Brasil deveria ser um evento luxuoso, com uma entrada extravagante para a noiva que ninguém jamais esqueceria. A noiva, determinada a fazer uma grande declaração em seu dia especial, providenciou um helicóptero para levá-la ao local do casamento. Esta entrada dramática, voando pelos céus para pousar no meio da celebração, foi planejada para ser o destaque do evento. Infelizmente, o que deveria ser um momento mágico se transformou em um dos acidentes mais trágicos e aterrorizantes da história recente dos casamentos. O helicóptero, uma pequena aeronave particular, era pilotado por um piloto experiente com anos de experiência. Enquanto os convidados esperavam no local, eles podiam ouvir o rugido distante das hélices do helicóptero se aproximando. A noiva, junto com um fotógrafo, estava no helicóptero, pronta para fazer sua descida de tirar o fôlego. No entanto, pouco antes do pouso, o desastre aconteceu. Por razões ainda sob investigação, o helicóptero começou a perder altitude rapidamente. Testemunhas no local relataram ter ouvido um ruído incomum, seguido pelo helicóptero saindo do controle. A aeronave caiu no chão, colidindo violentamente no campo próximo. O barulho do acidente enviou ondas de choque pela festa de casamento, e os convidados correram em direção ao local horrorizados. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas era tarde demais. A noiva, o fotógrafo e o piloto morreram no impacto. A devastação foi inimaginável, e o casamento, que havia sido cheio de emoção e alegria, rapidamente se transformou em uma cena de caos e tristeza. A investigação sobre o acidente revelou que o helicóptero sofreu uma falha mecânica que fez o motor parar no meio do voo. Apesar dos melhores esforços do piloto para retomar o controle, a aeronave não conseguiu permanecer no ar e caiu em um campo próximo ao local. A tragédia enviou ondas de choque pela comunidade local e além, com muitos questionando os protocolos de segurança em torno de entradas de casamento tão extravagantes. A família da noiva, embora devastada pela perda de sua filha no que deveria ter sido um dos dias mais felizes de sua vida, mais tarde pressionou por regulamentações mais rígidas em relação aos voos de helicóptero para eventos privados. Eles argumentaram que ninguém deveria ter que enfrentar um destino tão horrível, especialmente no dia do casamento. Após o ocorrido, o local do casamento foi fechado permanentemente e um memorial foi erguido em homenagem à noiva, ao fotógrafo e ao piloto. Apesar da tristeza que persistiu, a história do trágico acidente de helicóptero se tornou um conto de advertência, lembrando as pessoas que, às vezes, não importa o quão cuidadosamente você planeje, eventos imprevistos podem transformar uma celebração em um pesadelo. O sonho do casal de um casamento de conto de fadas terminou em uma realidade de partir o coração e fatal. Na Romênia, há uma história assustadora que se tornou uma lenda local
envolvendo um casamento que foi manchado pela aparição inexplicável de um fantasma durante a cerimônia. O evento, que aconteceu na pequena cidade de Brau, deveria ser uma celebração de amor e alegria, mas, em vez disso, se transformou em uma experiência aterrorizante que assombrou os noivos e seus convidados por muitos anos. A noiva e o noivo escolheram uma igreja antiga como local para seu casamento, uma estrutura linda e centenária com uma rica história. A igreja era conhecida por sua arquitetura deslumbrante, mas também tinha a reputação entre os moradores de ser mal assombrada. Muitos alegaram ter visto aparições estranhas e ouvido ruídos assustadores dentro de suas paredes, mas o casal, não acreditando em tais histórias, não pensou em nada sobre isso e prosseguiu com seus planos de casamento. Quando a cerimônia começou, tudo parecia normal. A noiva caminhou pelo corredor em seu vestido elegante e o casal trocou votos na frente de sua família e amigos. No entanto, enquanto estavam no altar, algo inexplicável ocorreu. Quando o padre começou a falar as palavras finais da cerimônia, um frio repentino tomou conta da igreja. A temperatura caiu tão repentinamente que vários convidados tremeram, apesar de estar um dia quente lá fora. Então, algo muito mais perturbador aconteceu. Uma figura translúcida apareceu atrás do casal no altar. Os convidados ficaram boquiabertos ao ver a figura. Uma mulher vestida com um vestido branco esvoaçante, seu rosto obscurecido por um véu. A figura parecia deslizar silenciosamente, parada logo atrás da noiva e do noivo enquanto eles continuavam a cerimônia, alheios à presença fantasmagórica. Alguns convidados relataram ter ouvido sussurros fracos vindos da direção da figura, mas outros estavam assustados demais para falar. Naquele momento, a noiva, sentindo que algo estava errado, virou-se para ver o que todos estavam olhando. Seu rosto ficou pálido ao ver a mulher fantasmagórica parada ali. A figura então desapareceu em um instante, desaparecendo tão misteriosamente quanto apareceu. Os convidados ficaram atordoados, inseguros sobre o que tinham acabado de testemunhar. A noiva, abalada, mas determinada a continuar, rapidamente retomou a cerimônia, mas a atmosfera havia mudado completamente. Os convidados se sentiram desconfortáveis. Alguns até deixaram a igreja antes do fim da cerimônia. Depois, os noivos falaram com o padre, que revelou um pedaço assustador da história sobre a igreja. Ele explicou que muitos anos antes, uma noiva havia ficado de coração partido no altar quando seu noivo a abandonou momentos antes do casamento. A lenda dizia que a noiva abandonada havia morrido na igreja, consumida pela tristeza, e seu espírito inquieto nunca havia partido. Acreditava-se que seu espírito ocasionalmente retornava à igreja no dia de um casamento para lamentar seu próprio amor perdido. Apesar da experiência assustadora, o casal tentou seguir em frente e continuar com suas vidas. No entanto, ambos relataram sonhos perturbadores e sentimentos de desconforto nos dias seguintes ao casamento. A noiva alegou que a mulher fantasmagórica havia aparecido em seus sonhos, alertando-a sobre uma tragédia iminente. Mesmo anos após o casamento, o casal passou por ocorrências estranhas. Objetos se movendo sozinhos, pontos frios inexplicáveis em sua casa e a sensação constante de que estavam sendo observados. A história do casamento mal-assombrado em Brau se espalhou rapidamente, com muitos moradores alegando que a igreja era amaldiçoada. As pessoas disseram que o fantasma da noiva abandonada ainda vagava pelos corredores, aparecendo durante os casamentos para lembrar aos outros de seu amor perdido. Para a noiva e o noivo, seu casamento antes perfeito havia se tornado uma memória arrepiante da qual eles nunca poderiam escapar. Eles ficaram com a crença de que alguns lugares e alguns espíritos estão para sempre ligados ao passado, assombrando o presente de maneiras que nunca podem ser totalmente compreendidas. Na África do Sul, em 2014, um casamento que deveria ter sido uma ocasião alegre se transformou em um evento aterrorizante e trágico, quando um buquê aparentemente inocente se tornou uma arma de assassinato. A noiva, animada e nervosa por seu dia especial,
Não tinha ideia de que um plano sinistro estava se desenrolando momentos antes de ela caminhar pelo corredor. O buquê era um arranjo deslumbrante, cuidadosamente escolhido pela própria noiva. Estava cheio de flores vibrantes, incluindo lírios, rosas e orquídeas, todas escolhidas a dedo por um florista conhecido na área. O buquê era o acessório perfeito para o vestido da noiva, e ela ficou emocionada com sua aparência. No entanto, o que ela não sabia era que escondido dentro das flores havia algo muito mais mortal: veneno. O buquê havia sido adulterado por alguém com uma agenda obscura. Um conhecido da família da noiva, que guardava um profundo rancor contra o noivo, havia cuidadosamente colocado uma substância tóxica no buquê. O veneno, que era derivado de uma planta altamente tóxica, deveria ser liberado quando a noiva segurasse as flores, pois os óleos naturais das flores ajudariam a dispersar o veneno no ar. Quando a cerimônia começou, a noiva tomou seu lugar no altar, segurando o buquê firmemente em suas mãos. Foi então que os primeiros sinais de perigo apareceram. Poucos momentos depois de segurar o buquê, a noiva começou a se sentir fraca. Ela reclamou de tontura e náusea, e sua pele ficou com um tom verde pálido. Os convidados que estavam perto dela começaram a notar seu declínio repentino e correram para seu lado, mas era tarde demais. Em minutos, ela caiu no chão. A cena que se seguiu foi de caos total. Paramédicos foram chamados ao local, e a noiva foi levada às pressas para o hospital em estado crítico. Não estava claro o que havia acontecido até que os profissionais médicos identificaram os sintomas como envenenamento. Os investigadores logo descobriram o segredo obscuro do buquê. As flores estavam misturadas com uma substância tóxica que causou o colapso repentino da noiva. A suspeita imediatamente recaiu sobre aqueles mais próximos da noiva e do noivo. Após uma investigação completa, a verdade veio à tona. O primo do noivo, uma pessoa que estava profundamente zangada com o casamento e se sentia desprezada pela família do noivo, foi quem envenenou o buquê. Ele guardou o ressentimento por anos, sentindo que o noivo havia roubado o afeto de sua antiga amante e era a fonte de sua amargura de longa data. O veneno foi administrado cuidadosamente de tal forma que seria difícil de detectar. O culpado acreditava que, ao matar a noiva no dia do casamento, ele arruinaria a vida do noivo para sempre. Ele pensou que se pudesse fazer a morte da noiva parecer um acidente, seria o ato perfeito de vingança. No entanto, seu plano foi frustrado quando a noiva sobreviveu ao envenenamento, embora tenha ficado com problemas de saúde de longo prazo. O primo do noivo foi preso e acusado de tentativa de homicídio. O casamento, que deveria marcar o início da vida do casal, foi ofuscado pelo horror que se desenrolou. Embora a noiva tenha sobrevivido, ela e seu novo marido ficaram com cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, após o evento aterrorizante. Nos anos que se seguiram, a história do buquê venenoso se tornou um conto bem conhecido na África do Sul. Serviu como um lembrete assustador de que mesmo os dias mais felizes podem se transformar em pesadelos por aqueles com intenções maliciosas. O casamento que deveria ser uma celebração do amor se tornou uma trama mortal, e a noiva e o noivo nunca esqueceriam o dia em que seu amor foi quase destruído por uma única flor mortal. Em 2015, um casamento na Turquia teve uma reviravolta devastadora quando o local, um grande salão de banquetes, desabou durante a recepção, levando a uma perda catastrófica de vidas e transformando o que deveria ser uma celebração alegre em uma tragédia inimaginável. O casamento, que havia sido planejado por meses, contou com a presença de centenas de convidados, todos reunidos para celebrar a união de um jovem casal. No entanto, sua felicidade durou pouco, pois o desastre aconteceu da maneira mais inesperada. O salão de banquetes, que era um local popular para casamentos e outros grandes eventos, havia passado por reformas recentemente. O prédio havia sido expandido para acomodar mais convidados, com andares adicionados e a estrutura reforçada para lidar com multidões maiores. Os noivos, animados para o grande dia,
Escolheram o local com base em sua reputação de sediar grandes e belos eventos. Infelizmente, o prédio recém-reformado tinha sérios problemas estruturais que não foram resolvidos adequadamente pelos contratantes. Durante a recepção do casamento, os convidados estavam curtindo a música, a dança e a celebração quando, sem nenhum aviso, um estalo alto e ensurdecedor ecoou pelo salão. Em segundos, o teto começou a ruir, seguido por paredes desabando enquanto toda a estrutura desabava sobre si mesma. O piso abaixo dos convidados cedeu e fez com que as pessoas despencassem para os níveis mais baixos do salão. O pânico se instalou enquanto os convidados gritavam e tentavam escapar, mas o caos tornou quase impossível para qualquer um fugir com segurança. As equipes de resgate chegaram rapidamente, mas os danos foram imensos. Os destroços cobriram a área, prendendo vários convidados sob os escombros. Pelo menos 50 pessoas foram confirmadas mortas, incluindo a noiva e vários familiares próximos. Muitas outras ficaram feridas, algumas gravemente. A tragédia atingiu não apenas as famílias das vítimas, mas também toda a comunidade, pois o evento foi um dos piores desabamentos de edifícios na história da região. Uma investigação sobre a causa do desabamento revelou que as reformas foram feitas às pressas, com planejamento inadequado e materiais abaixo do padrão usados na expansão do edifício. A integridade estrutural das novas adições foi comprometida, e o peso dos convidados, combinado com a falha do edifício em suportar adequadamente a carga adicional, fez com que o telhado e os pisos cedessem. Os empreiteiros responsáveis pela reforma foram considerados culpados de negligência, levando a acusações criminais e indignação generalizada. Para os noivos, o dia do casamento, que deveria ser o dia mais feliz de suas vidas, terminou em horror e desespero. Eles estavam entre os muitos que perderam suas vidas naquela noite, e suas famílias foram deixadas para lamentar a perda de entes queridos de uma forma que ninguém deveria ter que vivenciar. A tragédia também levantou questões sobre os regulamentos de construção e os padrões de segurança para locais públicos na Turquia, levando a um maior escrutínio e reformas para evitar tais desastres no futuro. A história do salão desabando se tornou um conto de advertência, lembrando as pessoas da importância da segurança e do planejamento adequado em qualquer evento público, especialmente aqueles tão significativos quanto um casamento. Para as famílias dos afetados, as memórias da celebração que planejaram aproveitar juntos foram para sempre manchadas pelo desastre trágico e evitável que ocorreu em um instante. A tragédia assombraria a cidade por anos, com a memória do salão em ruínas servindo como um lembrete severo da fragilidade da vida e dos perigos inesperados que podem surgir mesmo nas circunstâncias mais alegres. Em 2013, um casamento nos Estados Unidos estava definido para ser o epítome do romance e da alegria, mas rapidamente se transformou em um pesadelo quando uma revelação chocante sobre o passado do noivo veio à tona momentos antes da noiva dizer sim. O que deveria ser uma celebração do amor e o início de uma jornada para a vida toda juntos se transformou em um horror impensável, deixando todos os envolvidos em descrença. O casal, Emma e Daniel, namorava há vários anos, e seu noivado não foi nada menos que um conto de fadas. Eles se conheceram na faculdade, e seu relacionamento floresceu em uma parceria profunda e amorosa. Amigos e familiares ficaram emocionados por eles enquanto se reuniam para o casamento em um local pitoresco, uma igreja charmosa com vista para o campo. A cerimônia estava prestes a começar, e Emma estava nervosa no altar, esperando que Daniel se juntasse a ela e trocasse seus votos. No entanto, assim que Daniel deu um passo à frente, tudo mudou. Uma figura de seu passado, um homem na casa dos 30, levantou-se da plateia e interrompeu a cerimônia. O homem, um estranho para a maioria dos convidados, calmamente se dirigiu à congregação, dizendo que tinha informações urgentes para revelar sobre Daniel. O noivo, visivelmente abalado, tentou ignorar a interrupção, mas o estranho insistiu em falar. Com todos os olhos nele, o estranho revelou uma verdade devastadora. Daniel havia se envolvido em um assassinato brutal e não resolvido anos antes.
Ele confessou que Daniel havia sido condenado pelo crime, mas havia escapado da justiça se escondendo atrás de uma identidade falsa. O estranho era um ex-policial que investigava o passado de Daniel há anos e havia descoberto a conexão poucos dias antes do casamento. Ele alegou que Daniel havia matado uma jovem durante uma discussão acalorada e havia manipulado as evidências para evitar ser preso. A revelação enviou ondas de choque pela igreja. Emma, que conhecia Daniel como gentil, amoroso e dedicado, ficou chocada. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. As acusações do homem eram tão sérias que as autoridades foram imediatamente notificadas, e a polícia chegou à igreja para prender Daniel. Enquanto o interrogavam, o comportamento calmo de Daniel começou a rachar, e ficou claro que ele estava escondendo um segredo obscuro. Uma investigação mais aprofundada sobre o passado de Daniel revelou que o assassinato ocorreu durante um período de sua vida em que ele vivia com um nome diferente. Ele se envolveu em uma altercação violenta com sua vítima, uma mulher com quem ele namorou brevemente. A discussão aumentou e a mulher foi tragicamente morta. Daniel conseguiu cobrir seus rastros, usando seu charme e manipulação para fugir da lei por anos. Emma ficou em choque total. Seus sonhos de um futuro feliz destruídos em um instante. Ela foi forçada a confrontar a realidade horripilante de que o homem que ela amava era capaz de algo tão sinistro. O casamento que deveria uni-los diante de seus entes queridos terminou em devastação, com Emma e sua família lutando contra a traição de um homem que parecia perfeito em todos os sentidos. Depois disso, Daniel foi preso e acusado do assassinato. O caso virou manchete em todo o país, com muitos chocados pela audácia do noivo e o horror da situação. Emma, devastada pela traição, decidiu reconstruir sua vida, mas a memória do evento a assombrou por anos. Ela acabou se tornando uma defensora da segurança das mulheres e falou sobre a importância de reconhecer os sinais de alerta de comportamento abusivo, bem como a necessidade de sempre confiar nos instintos. A história serve como um lembrete assustador de como, às vezes, a verdade sobre uma pessoa pode permanecer escondida por anos, apenas para emergir nas circunstâncias mais inimagináveis. O que deveria ser o dia mais feliz da vida de Emma se tornou um dos mais sombrios, e é um conto que continua a servir como um lembrete de advertência de que nem todo mundo é quem parece ser. Em 2016, um casamento na cidade antiga de Praga se transformou em um evento assustador e surreal, quando um casal de recém-casados descobriu uma cripta há muito esquecida escondida sob o local do casamento. A cripta, antes escondida sob camadas de pedra e tempo, foi descoberta durante a recepção, levando a uma série de eventos assustadores e inexplicáveis que mudaram para sempre a vida da noiva, do noivo e de seus convidados. O casal, Sarah e Michael, escolheram uma igreja histórica em Praga para seu casamento, atraídos por sua beleza gótica e sua localização romântica. A igreja, que tinha séculos de idade, era conhecida por sua arquitetura magnífica e sua reputação como um dos lugares mais serenos e espirituais da cidade. O que o casal não sabia, no entanto, era que sob a igreja havia um segredo sombrio e assustador, uma cripta que estava selada há centenas de anos. Conforme a recepção do casamento se desenrolava, os convidados dançavam e comemoravam no grande salão da igreja. A atmosfera era festiva e cheia de alegria, até que uma descoberta acidental causou um arrepio na espinha de toda a festa. Um grupo de amigos decidiu explorar o porão da igreja e tropeçou em uma porta velha e esquecida escondida atrás de uma grande tapeçaria. A porta, antes escondida por séculos de poeira e teias de aranha, rangeu ao abrir para revelar uma escada estreita que descia para as profundezas escuras e frias abaixo. A curiosidade levou a melhor, e eles decidiram descer para a cripta esquecida. A escada, úmida e estreita, levava a uma sala cheia de velhos caixões de pedra, alguns dos quais estavam rachados, seus conteúdos há muito deteriorados. Mas entre os restos assustadores havia algo muito mais perturbador, um caixão antigo e ornamentado que parecia muito mais novo do que os outros. O caixão estava lacrado, e símbolos estranhos estavam gravados em sua superfície.
Os convidados, sentindo-se animados e nervosos com a descoberta, rapidamente notificaram o resto do grupo. O noivo, Michael, seguiu o grupo até a cripta e, ao ver o caixão, sentiu uma estranha compulsão de abri-lo. O grupo, sem saber se era uma boa ideia, relutantemente concordou em deixar Michael abrir o antigo selo. Quando a tampa do caixão foi removida, uma nuvem de ar frio irrompeu de dentro e um sussurro fraco, quase imperceptível, ecoou por toda a sala. Todos congelaram de terror, sem saber o que tinham acabado de liberar. Dentro do caixão havia um corpo mumificado, mas o mais perturbador era a posição do corpo, dançando. O cadáver mumificado parecia estar preso no meio de uma dança, seus braços erguidos em uma valsa eterna, seu rosto congelado em uma expressão aterrorizante de desespero. A visão era tão perturbadora que vários convidados tiveram que recuar, dominados por uma sensação avassaladora de pavor. De repente, as luzes da igreja piscaram, e um arrepio tomou conta da sala, fazendo todos estremecerem. Alguns convidados sentiram uma atração anormal em direção ao caixão, como se o corpo dentro dele estivesse de alguma forma chamando por eles. O ar ficou denso, e o som de uma música suave e assustadora parecia encher a sala, embora ninguém pudesse dizer de onde vinha. Então, inexplicavelmente, uma das convidadas, uma mulher chamada Clara, começou a balançar como se estivesse dançando. A princípio, parecia uma tentativa brincalhona de quebrar a tensão, mas em instantes, Clara estava completamente em transe, seu corpo se movendo em uma dança rítmica como se guiada por uma força invisível. Não demorou muito para que outros convidados começassem a segui-la, lentamente a princípio, depois com velocidade e intensidade crescentes. Eles dançavam incontrolavelmente ao redor da cripta, seus movimentos erráticos e não naturais, como se estivessem sendo forçados a uma valsa macabra por alguma força invisível. À medida que a loucura se desenrolava, o noivo, Michael, conseguiu tirar Clara e vários outros do transe, mas era tarde demais para alguns. A dança continuou, cada vez mais rápida, até que pareceu que os convidados estavam perdendo a própria vontade. Alguns foram encontrados caídos no chão, exaustos e aterrorizados, incapazes de se lembrar do que havia acontecido durante a provação. O mistério da cripta escondida se tornou objeto de intensa especulação e medo. Historiadores locais descobriram mais tarde que a cripta era o local de sepultamento de uma antiga família nobre que acreditava no sobrenatural e realizava rituais bizarros envolvendo dança e morte. Dizia-se que o último membro sobrevivente da família havia sido enterrado com uma maldição para garantir que dançassem para sempre na vida após a morte, e que aqueles que perturbassem a cripta se tornariam parte da dança eterna. Os noivos, abalados pela experiência, deixaram Praga logo após o incidente, e a igreja foi temporariamente fechada para reformas. No entanto, a história da dança macabra se espalhou pela região, e a igreja ficou conhecida como um local mal-assombrado. Alguns convidados, ainda incapazes de explicar os eventos aterrorizantes daquela noite, diziam que podiam ouvir uma música fraca e sentir uma atração assustadora para dançar sempre que pensavam na cripta. Outros alegavam ter pesadelos de estarem presos na valsa eterna, forçados a dançar para sempre, assim como aqueles que descobriram os segredos da cripta. O mistério da cripta escondida permanece sem solução, mas os eventos assustadores daquela noite se tornaram uma lenda inquietante, que ainda assombra as memórias daqueles que estavam presentes no casamento, e um lembrete assustador de que alguns lugares e alguns rituais nunca devem ser perturbados.